deixar 90% disso aqui. Vou abrir só o slide aqui para dar uma passada rápida aí pro companheiro, né? Aí é bom que esse resumo da aula passada eu não gravei a primeira aula, né? A gente teve aquele pequeno problema e essa revisão vai servir para o vídeo da primeira aula. Já porque a aula de hoje vai ser bem repetitiva, né? Não tem muita... Vou te falar tudo aqui, né? Esse esqueleto não está no livro. Vou instalar aqui os óculos. Bom, pessoal, ó, depois vocês instalam aí, tá? O curso, né, como eu disse para vocês, é intermediário. Eu dou uma passada rápida nos slides, depois a gente vai disponibilizar os slides no CD também, tá? No final do curso. O que é que a gente não vai ver nesse curso, aí vai dizer o que a gente não vai perder muito tempo, que é olhando o que é vetor, matriz, registro. A parte de banco de dados a gente não vai se preocupar como é que funcionam os bancos de dados, os tipos de dados, conceitos do banco de dados, não é o nosso foco. A parte de conceitos em orientação a objeto também não é o nosso foco. A parte de perfumaria também não é o nosso foco. O que é que eu digo perfumaria? Usar enfeite de tela, trocar ícone, organizar, sei lá. A gente não vai perder tempo mexendo muito em formulário, de como fazer algumas coisas, a gente vai produzir mesmo um software. No final do nosso curso, a gente vai estar produzindo um software completo. O que é que a gente vai ver nesse curso? Primeira coisa que a gente vai se apegar muito são a padrões de projeto. Para que, Matheus, padrões de projeto? A principal vantagem de padrões de projeto que eu vejo é que no final você pode chegar e ter um código tão padronizado que você pode fazer geradores de código, como o exemplo que eu mostrei antes da gente começar a aula. Outra coisa que a gente vai aprender a fazer é a separação em camadas. Por quê? Porque quando se separa a aplicação em camadas, você tem flexibilidade tanto de IHC como flexibilidade de banco de dados. Padronização de código, geralmente é para geradores de código, né? Quando você faz uma coisa que ela sempre é a mesma coisa, você consegue automatizar. A gente vai ver muito a questão do conceito de abstração e composição. Porque a abstração é ter classes abstratas que fazem 90% do trabalho, e a composição é quando a gente vai ver objetos dentro de objetos. Geralmente a gente vai ter listas e esse tipo de coisa. O que veremos também nesse curso? Os principais tipos primitivos e algumas estruturas de dados, como as listas, principalmente as listas, e os hash tables. A gente vai ver os acessos a dados em C#, vai ver o SQL Connection e alguns derivados dele, o SQL Data Reader e alguns derivados, o SQL Command e alguns derivados. O que veremos nesse curso? Formulários, criação de formulários, customização de formulários, controles customizados, né? Como criar controles customizados, configurations, como configurar sua aplicação. Veremos o report view, como criar relatórios e criar relatórios com subrelatórios e projetos de setup. Aí eu falei um pouco dos padrões de projeto, por exemplo, Transfer Object. Basicamente, a ideia do Transfer Object é, em vez de você ter um método que recebe 10 parâmetros, você vai ter um método que recebe um objeto. A ideia do Transfer Object é criar uma classe que você vai estar passando os dados de uma camada para outra e usá-los de forma mais lógica, né? Você vai estar encapsulando algumas coisas. Quais são as vantagens? Ela vai fornecer uma tipagem mais forte e vai fornecer métodos para manipulação de valores. A desvantagem que eu particularmente vejo mais em Transfer Object é a concorrência. Padrões de projeto DAO, Data Access Object. O principal framework que usa o padrão DAO, que eu conheço, é o Hibernate, né? A gente aqui vai tentar fazer um Hibernate para C#, né? Vamos tentar maximizar o máximo de código de SQL para fazer com que as nossas classes DAO
funcione bem bacaninha. As vantagens do DAO é a padronização de acesso à persistência e o grande lance que eu vejo do padrão DAO é que eu posso trocar o banco de dados a qualquer hora no projeto. Desvantagens, a gente tem que seguir rigorosamente uma interface estabelecida e o aumento de classe no projeto. Outro padrão de projeto que a gente vai usar bastante é o Singleton. O que é que o Singleton diz? Que cada objeto só vai ter uma única instância do projeto, uma única instância do objeto. Tá? Esses dados a gente estava falando um pouco mais rápido, mas vocês vão ter acesso no final do curso. A gente vai fornecer um DVD e vai ter esses slides, vocês podem dar uma olhada com mais calma, tá? Padrão de projeto Singleton, a vantagem, sempre a única instância, desvantagem para testes unitários. Bom, chega de enrolation, né? O objetivo do nosso curso é fazer um sistema que faça um cadastro de produtos, vendas e que tenha relatório de estoque, caixa detalhada e relatório de comissão por usuário. É esse o nosso principal objetivo. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro definir uma plataforma. Qual é a nossa plataforma? O Windows. Matheus, posso desenvolver em C# para Linux? Pode. Nada lhe impede. É um pouquinho mais difícil, mas funciona também. A outra plataforma que a gente vai usar é .NET Framework, C#, SQL Server e o Windows Formulários. Nesse primeiro CD que eu dei para vocês, tem um material do primeiro curso, tá? Quem nunca tiver programado em C#, quiser dar uma olhadinha e praticar em casa, tem algumas coisas no DVD. O que é que nós vamos usar? Quais são as ferramentas que a gente vai usar? Microsoft SQL Server como banco de dados, Microsoft SQL Server Management Studio como ferramenta de acesso à base de dados. O MySQL Server Management Studio é um front-end para o SQL Server. Eu não sei como é que o pessoal vende um banco de dados ou disponibiliza um banco de dados free e não disponibiliza um front-end. São dois produtos separados, né? Já aconteceu até com o próprio MySQL, né? O MySQL de primeiro vinha com um front-endzinho, agora não vem mais não. O cara instala o MySQL e tem que arrumar um front-end por fora para poder acessar. A gente vai usar o Visual Studio 2008 Express Edition. Já existe a nova versão, que é a 2010, mas eu decidi adotar o 2008 no curso porque a Microsoft ela lança as coisas, mas às vezes não está muito estável, né? O próprio 2008 tem muitos bugs ainda. E a gente vai usar o Microsoft Report View. Existem duas ferramentas para relatórios em C#, que é o Crystal Reports, que para quem já programou em Delphi conhece bem, e o Report View, que é da própria Microsoft. É uma cópiazinha do Crystal Reports, são bem parecidas, até a linguagem é bem parecida. A diferença é que o Report View ele já vem incorporado ao Visual Studio, né? O Crystal Reports você tem que comprar. A gente, no nosso projeto, a gente vai criar a base de dados. O pessoal aí que chegou depois, a gente vai fornecer logo a base de dados criada. A gente vai criar pelo menos uma tabela para você ver como é que é o processo, tá? Esse é o nosso banco de dados, onde a gente tem um TB usuário, com o usuário, nome, login e senha. Aí a gente vai ter a cabeçalho de vendas, que é a tabela master da vendas, que vai ter o sequencial, a data, o total e o usuário que fez. A gente tem o item de vendas, que é os itens que vão estar associados a uma venda, que vai ter o produto, a quantidade do produto, o valor unitário do produto e de que venda ele pertence. E o produto vai ter o produto, a código, descrição, preço e unidade. Sendo que os relacionamentos de cabe-venda com o usuário é de 1 para N, não é isso? Vocês aí que são professores, me corrijam se eu estiver errado. De cabe-venda para venda vai ser de 1 para N também, e de produto para item de vendas vai ser 1 para N. O nosso primeiro passo vai ser criar um formulário de cadastro, criar um formulário para cadastro de aluno. Depois a gente vai criar um formulário para pesquisa de usuário e, no final, acessar o banco de dados. Certo? Bom, a gente vai dar um pause agora aqui nos PPS. Rapaz, eu não acredito que eu não gravei nada que eu falei, não. De novo. É muito mal feito. Eu vou dizer pro João Igor, se não clicar aqui ele não começa não, ele não grava não. Não clicou com você, né?
De burro. Quase não é o. Não é o problema, né? Mas o monitor e a cadeira. Não tem problema não, depois eu gravo isso aqui sozinho em casa. Agora, meu amigo, eu não consegui gravar agora do PowerPoint. Ele abriu um negócio, sumiu aqui, eu não tô conseguindo mais achar ele. Do PowerPoint eu nunca gravei, só gravei mesmo de tela. Não, eu rodei ele aqui, e aí... Mas o PowerPoint é tranquilo, porque só é a voz, então é só depois tu fazer a edição. Conhece, tu já Ó, ele sumiu, cara. Aquele cara lá que faz a gravação tá sumido aqui, bicho. Não tá mais aparecendo, não. Mas quando tu dá o. Ó, ele não aparece mais aquele negocinho, aquele quadradinho. Ficar no lado, né? Quando dá o play, né? Exatamente. Deixa eu ver se é por causa do data show. Olha que desgraçado, ó. Ah, não. Como é que eu faço aqui? Porque eu acho que quando tu bota o data show, ele dá um full screen na tela e aí, tipo, ele não consegue ficar dentro da máquina, que é redimensionada, né, a tela. Tá aqui o bicho, ele tá rodando aqui. Mas, cara, faz um teste com o data show, ver se ele não tá gravando. Eu nem sei, eu tô vendo aqui, tem uma coisa aqui rodando aqui, eu não sei o que é não, mas tá aqui, ó, tá travado aqui. Colocou direto lá, passou. Eu nem sei. Acho que ele tá indo direto pro lá, pra pasta do fantasma. Não, mas eu parei de gravar faz tempo e o bicho tá aí, ó, tá aqui louco aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá aqui ele, ó. Não, ele tá executando, mas não tá gravando. O serviço tá funcionando, né?